estava sempre conversando com o Joaquim. E o pastor, ele faz parte de todos os ministérios da igreja, né? Todos, ele faz parte de todos. E aí a gente vai começar. Mas o pastor não é para estar à frente dos ministérios, né? Nem o pastor, nem a esposa. Mas a gente vai começar, a gente pega na cabeça e quando engrenar, aí eu creio que Deus vai levantar uma pessoa para estar liderando, para estar à frente, né? Então nós vamos começar um trabalho de intercessão na igreja, né? Eu já, de imediato, eu e a Maria já somos fazendo parte de todos, mas eu já quero convocar aqui o diácono Bárbaro, a diaconisa Fernanda, os evangelistas já estão de frente, né? E a gente vai trabalhar aí para a gente envolver os demais, tá? A gente vai envolver a diaconisa Fátima, a diaconisa Camila, vamos envolver o Zé Luiz também, e a gente vai fazer um trabalho aí porque na verdade todos nós vamos ser o Ministério de Intercessão, porque os que vão chegar nós precisamos estar preparados, porque a gente não sabe quem vai adentrar nessa porta aí. Ele não sabe. Então nós vamos começar a desenvolver esse ministério de oração. A gente já começou, os primeiros passos já estamos indo para o monte. Domingo que vem a gente vai para o monte de novo. E nós precisamos orar. Porque a oração, ela é a chave da vitória, é a chave da submissão, é a chave de busca a Deus. Então nós vamos estar trabalhando isso. E é sério, tá, irmãos? Eu fiz até um contato lá com a irmã Edna, lá de Ramos, né? Eu tinha conversado até com a Fernanda, mas eu fui perguntar a ela para me passar para você. Daqui a pouco eu fui perguntar, ela já me deu a dica toda, o Joaquim já me falou que era ela, eu falei com ela que faz, então ela já me deu até o valor dos panos, eu já até fiz o Pix já na conta dela, agora ela só está esperando a pessoa do Silk passar para ela o valor que é para poder preparar os panos, nossos panos aqui, nosso Ministério de Intercessão, vai ter os panos, caso alguém venha cair no espírito, a gente tem os panos e tal, que é para dar legalidade, a gente tem autoridade, a gente está debaixo da autoridade da Igreja Batista Central de Ramos. E como aqui eu quero ser uma repetidora, nós somos uma repetidora da Igreja Matriz, da Igreja de Ramos. E tudo que Deus mover lá, eu tenho pedido a Deus para mover aqui. Não é que a gente imita, eles é da Igreja Matriz, nós estamos aqui, estamos reproduzindo. Não vai ser igual, como é só menor, mas nós vamos fazer de acordo com a nossa possibilidade, certo? Então, os panos já tem um pouco, está chegando, vai chegar, e a gente vai colocar em prática, tá? E ela que faz os panos das cadeiras, ela faz essas coisas todas. Quando a gente tiver nossas cadeiras aqui, eu ainda não mandei fazer porque essas cadeiras estão aqui provisórias. Eu creio que o Senhor vai nos dar umas cadeiras bonitas, aquelas cadeiras legal, né, Zé? E vai dar as cadeiras bonitas pra gente, aí a gente vai mandar fazer uns panos bonitos para ela também, personalizada, vai ser bênção boa. Então, esteja orando por isso. Eu já estou orando, eu botei o propósito de orar pelo bairro de Santo Antônio todo dia meia-noite. Todo dia meia-noite eu estou orando pelo bairro e pelos bairros adjacentes, né? E eu quero convidar você também a estar orando também, se você puder, se você conseguir, tá? A gente orar, porque sem oração e nada podemos fazer. Então, Marcos, capítulo 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate de muitos. Vou ler de novo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tá? Pai, obrigado. Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Que momento maravilhoso de louvor, de diligência, de condução, de abertura de culto. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Como o Senhor falou conosco. E queremos pedir que o Senhor continue a falar através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. É bênção pura. Pode se sentar. Irmãos, a gente vai trabalhar aqui na igreja. Eu quero trabalhar com vocês. Ó, eu quero trabalhar com vocês aqui coisas, né? É tipo assim, eu conhecer vocês e vocês me conhecerem. Momentos que sejam já, como é que eu posso explicar? Que o pastor não precisa pedir para sentar, não precisa pedir para levantar. É que nem aqui no dízimo das ofertas, entendeu? É que nem dízimo de oferta. Então eu estou ensinando a igreja que dízimo de oferta são vocês que vão ensinar a própria igreja. Quando tiver visitantes na igreja, a gente não vai ter aquele momento de tal, então vocês vindo até aqui, qualquer momento do culto, é que vai ensinar quem está aí na igreja. É como visitante chegando, que as pessoas vão, puxa, aqui eles levantam assim, né? Inopinadamente, vão lá na frente, de cima, e aí você vai estar sentado lá no visitante, e você vai falar para ele, não, aqui nós não temos um momento específico. Aqui começou o culto, você tem a oportunidade de dizimar, você falando aí para o vizinho do lado, do visitante. Né? Que a gente vai ganhando tempo de adoração, de dinâmica, a gente vai ganhando tempo, entendeu? E, por exemplo, a gente vai ler a Bíblia. A Bíblia é autoridade. No quartel, quando passa o comandante, o almirante, o general, ninguém pediu, levanta aí quem está passando, não. Quando vem lá, já... ninguém precisa mandar. Então, terminou de ler, amém. Entendeu? É que às vezes a gente se distrai aqui, vocês ficam em pé, entendeu? E a gente sabe que isso é automático mesmo. Certo? Aí é para a gente ir trabalhando, que é para a igreja e conhecendo o pastor, e a gente criar essa cultura aqui, uma cultura que as pessoas cheguem e elas, puxa, entendeu? E elas fiquem bem à vontade. É criar uma cultura espontânea, espontaneidade, entendeu? Então, e devagarzinho a gente vai criando essa cultura. Então, ontem eu fiquei estudando, fiquei lendo, até de madrugada, né? Fiquei lá mais ou menos até umas 2 horas da manhã, lendo. Aí eu já comecei a preparar o sermão que eu vou pregar lá no dia 12, lá em Ramos. E eu já comecei a preparar o estudo que eu vou começar a desenvolver aqui na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem eu quero falar sobre missão de Deus. Vou ficar falando sobre missão de Deus, missão da igreja, missão do crente. Que muitas das vezes a gente se equivoca. Que a gente fala a missão da igreja, é a missão do pastor, missão do crente. E a gente tem se equivocado. Então a gente vai estudar isso aí pelo menos umas 3 quarta-feiras para a gente ir bem devagar. Já estou preparando, já está lá preparadinha lá. Vou ver os últimos detalhes até quarta-feira que vem. E também estava preparando o estudo de hoje, que é a missão de Cristo. Quero falar sobre a missão de Cristo. Né? E nesse texto 10:45 fala, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Jesus, ele não veio para ser servido.
O tema desse sermão, desse estudo, dessa ministração, missão de Cristo. Qual é a minha missão? A gente vai falar muito disso na próxima quarta-feira, mas hoje nós estamos falando da missão de Cristo. Quarta-feira nós vamos começar a falar da missão de Deus. E se a missão de Cristo, se Cristo ele se apresenta, se fala, o Filho do Homem também não veio para ser servido. Também. Se nessa versão fala que também não veio para ser servido, então é porque muitas outras pessoas estão enquadradas também nessa situação. Então eu entendo que o pastor Adriano não veio para ser servido, a evangelista Gabriele não veio para ser servido, diaconisa Fernanda, diácono, aqui só tem diácono, diaconal, diácono. Pois é, Luiz, vamos embora. Daqui a pouco a Maite vai chegar na nossa frente, vai ser diaconisa na nossa frente. Entendeu? Então, o Zé Luiz não veio para ser servido. Nós não viemos para ser servidos, irmãos. Nós estamos aqui para servir. E às vezes a gente fica chateado, né? Eu tenho que fazer, tudo é eu. Por que é eu que tenho que chegar? Por que é eu que tenho que fazer? Por que... Irmão, se você parar para analisar, você passa o dia todo servindo, mas não a Jesus. A gente reclama, a gente se coloca numa posição de não estar gostando, quando a gente vai servir a Jesus. É quando chega o momento do culto, é quando chega a hora de adorar, quando chega na hora de orar, quando chega na hora de ler Bíblia. É ou não é assim, irmãos? A gente passa o dia todo na correria, para lá e para cá, e vai e vem e tal. Mas quando vai chegando a hora de adorar, de servir, de estar na igreja, de fazer algo para Jesus, não é só a igreja, mas de você ser igreja, aí vem um momento nosso aí vem, parece que o cansaço aumenta, parece que o sono vem mais, parece que o Morfeu te abraça mais forte. Parece que as situações, porque você tem sono o dia inteiro, mas você não dorme. Mas quando chega na hora do culto, seu olhinho vai fechando. Você fica cansado o dia todo, mas você não para de trabalhar, você não para de arrumar a casa, você não para de fazer, você não para de... Mas quando chega na hora do culto, parece que é um momento que eu me sinto no direito. Eu não posso isso, não. Posso. Mas eu estou falando isso, irmãos, para trazer que a gente serve o tempo todo, mas só na hora que eu vou servir, me parece que eu não aceito isso. Mas por quê? Mas o próprio Jesus, ele fala que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós falamos que somos pequenos Cristos. E nesta noite, o versículo em foco, esse negócio está dando, não é, né? Oi? Abaixa mais um pouquinho o microfone, por favor. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu estou pegando maneira de uma aposta. Tem um barulhinho aí. Tem um barulhinho aí.
Mas é benção, agora melhorou, tá bom. Obrigado. Então, o versículo em foco é como cacho de uvas saborosas. Esse versículo. O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quando fala da vida em resgate de muitos, não é para eu fazer que nem Jesus, que Jesus já fez. Quando fala em dar a sua vida, é de eu colocar para trás aquilo que eu tenho como prioridade. Aquilo que eu tenho como gosto. Já teve vez que já deve ter acontecido com vocês aqui. Você está se preparando, você está cheio de fome, você para, não sai, né? Aquela comida gostosa, quentinha, aquela fumacinha. Aí o telefone toca. Aconteceu isso, não sei o que. É mais ou menos isso. Você tem que dar a sua vida. É você dar prioridade àquilo que é do reino, aquilo que é de Deus, aquilo que é do céu. Então esse versículo, capítulo Marcos capítulo 10, 45, é um versículo em foco. Ele é como um cacho de uva saborosa, cheio de suco das vinhas eternas do Reino de Deus. Saboreemos, uma a uma, sem nada perder. Vejamos então 4 aspectos. Quero trazer aqui rapidinho 4 aspectos. Primeiro aspecto, ele veio ao mundo. A missão de Cristo foi vir ao mundo. Qual é a minha missão? Jesus, ele veio ao mundo. Ele nos trouxe ao mundo. Percebe a diferença? Jesus, ele veio. Ele escolheu obedecer ao Pai e vir ao mundo. Nós fomos trazidos por ele ao mundo. Cristo é eterno. João capítulo 1, verso 1, verso 10. Vamos ver aqui, João capítulo 1, verso 1 e verso 10. Vamos lá, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele era eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 10 fala o seguinte: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. (17:5). Vamos lá, João 17:5. O pessoal aprendeu aí, né? Dizer mais fácil. 17:5. Quem achou ler? Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Vai dar um bom. Respondeu primeiro. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só, a glória que eu tinha, que ele tinha com o Pai. Então ele deixa a glória dele e desce, vem.
Ele se esvazia e se torna homem e vem. A pré-existência de Cristo é a doutrina básica das Escrituras. A pré-existência. Ele existe desde sempre. Lá em Gênesis, quando começa a se apresentar a história para nós, porque eu acredito que antes de Gênesis era, né? Então, diz que a terra era sem forma e vazia, né? E diz que o Espírito de Deus, ele pairava. E aí quando chega lá na fabricação do homem, né? E aí Jesus é apresentado. Porque no início já fala que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava nele. Mas aí na formação do homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olha que coisa linda. Olha que princípio da pré-existência. Olha a comprovação da pré-existência na doutrina de toda a Escritura Sagrada. A missão de Jesus, ela está sempre ao lado do Pai e sempre com o Espírito Santo. Ele existia com o Pai e o Espírito Santo antes de vir ao mundo, feito por Ele. Ele faz o mundo, Ele faz todas as coisas. Então olha só, gente. Então quando a gente lê lá Deus, haja luz, haja água, haja terra, haja animais, na terra, no mar, daí vai, age. Aí Deus vê como era bom. Aí fala que Ele, então Jesus estava lá fazendo tudo junto com o Pai, na triunidade, na trindade, já em ação. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E aí, o Pai o enviou, João 3,16. Quero ver quem acha primeiro. Poxa, você ainda vão achar, quero ver quem é que vai falar primeiro. Já vai procurar? João 3,16, gente. João 3,16 precisa de ler. Cadê? Quem vai falar? Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí, você daí eu procurando. Poxa, se passasse alguém ali, eu ia chamar para falar, você vai ficar fora. Mas, João 3,16, o Pai o enviou. Ele não foi expulso do céu, meu irmão. Jesus não foi expulso do céu. Quem foi expulso do céu foi o então conhecido como Lúcifer, que era um anjo de luz, era aquele que era o braço direito no céu de Deus. E eu acho que em algum momento Lúcifer deve ter ficado com inveja de Jesus. Era aquele filho patricinho de Deus, né? Ele que vai herdar tudo, e o Lúcifer ficou com inveja porque ele era braço direito, ele era tipo aquele mordomo que quer matar o dono da casa, da fortuna, para ficar com. Mas só que o Lúcifer não conseguiu. E aí Deus, né? Poxa, Deus também foi mandar ele logo para lá, expulsou ele e jogou lá de cima e veio com um monte de anjos que ele trouxe com ele. Jesus não foi expulso do céu, não. Pelo contrário, Jesus é expulso de casas, de famílias, de corações. Jesus é expulso de igrejas. Tem muitas igrejas
que está vivenciando Apocalipse capítulo 3, 20. Jesus está à porta batendo. E as igrejas não estão abrindo a porta para Jesus entrar. Jesus não foi expulso do céu. Jesus hoje tem sido expulso da casa, do trabalho, dos estudos, do namoro, do casamento, do relacionamento de amizade, dos empreendimentos, dos negócios. As pessoas não falam assim, ó, eu sou crente, mas isso aqui não tem nada a ver com isso não. Negócio. Então, ele não foi expulso do céu, mas o Pai o enviou a este mundo movido por inaudito amor aos homens. Irmãos, Jesus, ele foi enviado. O diabo foi expulso. E tem gente que aceita quem foi expulso e despreza quem foi enviado. A garrafa respondeu não. A garrafa deu glória, você não conseguiu dar. Aí eu vou falar de novo. Tem pessoas que estão aceitando quem foi expulso e está desprezando quem foi enviado. Entendeu? A Igreja Batista é assim. A glória é difícil. Tu pode falar 15 vezes aqui, não vai ser glória. Não vai ser uma glória. Pode ser um deu glória. Pode dar glória, irmão. É batista, mas é verdade. Bênção pura. Então, Jesus ele foi enviado para te salvar, para cuidar de você, para te libertar. Jesus ele foi enviado para cuidar de mim. Jesus ele foi enviado para fazer transformações de vidas, de almas. Jesus ele foi enviado para mudar a vida do pastor Adriano. Pastor, Jesus ele foi enviado para mudar a vida do Miguel. Foi enviado para trazer de volta o Wagner para a presença dele. Amém. Jesus ele foi enviado para cuidar de cada um de nós. O diabo ele foi expulso e ele chega na nossa vida metendo o pé na porta, arrombando tudo. E tem gente que está dando guarida para quem foi expulso. Ponto 2. Veio como filho do homem para buscar e salvar o homem. 10:19. Lucas 10:19. Quem achar pode ler, tá? Pela voz do locutora. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Ó, tá vendo? Ele veio como filho do homem para buscar e salvar o homem. Eu te dei poder para pisar em cobras e escorpiões, para pisar, para repreender demônio, para expulsar. Eu vos dei autoridade. Por isso que a gente vai começar a desenvolver o ministério de intercessão da igreja, que é para você tomar posse da autoridade que o Senhor liberou sobre a tua vida. Porque muitas das vezes a gente vai em determinados lugares, a gente acha legal, a gente acha, né, o irmão lá atuando, a irmã atuando, a gente... E a gente? E nós? E você? Vai que um dia aconteça lá na célula, que acontece lá na casa da Camila. E aí? Vai que aparece lá uma cobra, escorpião. Já apareceu cobra lá, né, velho? Então. Vai que aparece um escorpião. E aí? Já viu espinho na cabeça. É isso aí que tem que ser mesmo. Pisa na cabeça. Não pisa no rabo, não. É na cabeça.
O Filho de Deus, divino e eterno, humanizou-se, veio ao mundo e habitou com os homens. Nasceu, cresceu, viveu, sofreu, morreu como homem numa cruz. A missão de Jesus é a minha missão. Nós estamos aqui. A diferença é que Jesus, ele foi enviado. Ele criou o mundo. Olha só, Jesus, ele criou o mundo. E aí depois o Pai dele envia ele para o mundo. E aí ele vem nos traz ao mundo. Para nós termos as experiências que ele teve. Tudo isso, irmãos, para mostrar para o diabo que ele não tinha poder nenhum. É fascinante quando a gente vê a história de Jó. Tem hora que eu tenho dó de Jó. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Não é? Assim humanamente eu falo, né? Mas Deus, ele criou toda essa situação só para envergonhar o diabo. Isso, irmãos, é para você saber lidar com a tentação, com a prova, com a luta, com a dificuldade na sua vida. Porque muitas das vezes você está passando algo, o diabo não tem nada a ver com isso. Deus te deu a permissão para ele poder envergonhar. Se mantenha aqui. A missão de Cristo é te forjar, te lapidar, te fortalecer, te manter de pé. É fazer com que você tenha um olhar firme no alvo. Por isso que eu e você temos que ter em mente qual é a missão de Jesus. Vamos lá, 3. Veio para servir. Não veio para ser servido. Marcos 10:45 nós lemos. Sendo o Senhor, tinha plenitude divina, se fez servo. Podia ter sido, ou melhor, podia ter tido quantos servos desejasse. Os anjos o serviam e o adoravam. Os anjos serviam e adoravam Jesus. Mas ele abre mão de tudo para servir. Mas ele veio para servir. Mateus 4:11, tá? Os anjos serviam e o adoravam. Mateus 4:11, Hebreus 1:6. Se quiser anotar, se você gosta de anotar, pode anotar aí que é para a gente correr. Entendeu? Então, veio como servo. O homem nada possuía para oferecer a Jesus, nem mesmo lugar para ele nascer. Irmão, já parou? Ó, a gente não tem nada para oferecer a Jesus. O homem não tinha nada, nem lugar para Jesus nascer. O homem não teve lugar para oferecer. Jesus, ele foi nascer numa estribaria. Não, está cheio. Não, foi em todos os hotéis da época, está cheio. Irmãos, quantos lugares Jesus tem chegado hoje e as pessoas estão falando, está cheio. Eu quero entrar no seu coração. Não, agora não. Eu quero entrar na tua família. Agora não. Eu quero entrar na tua casa. Agora não. Eu quero entrar no teu estudo. Agora não. Eu quero entrar na tua, no teu trabalho. Agora não. Eu quero entrar no teu empreendimento. Agora não. Não tem tempo, não tem espaço do Senhor. Quantas vezes Jesus ele tem tentado entrar e ele não consegue, porque as pessoas estão dentro, presas, envolvidas numa loucura insana. Cristo veio para ministrar o amor do Pai aos homens. Cristo veio para ministrar o amor do Pai aos homens. Coisa linda, né, irmãos? Como servo, deu exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos.
João 13:4. Como servo do exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. Irmãos, será que nós estamos buscando? Não vou nem perguntar para pronto, porque ninguém está. Mas será que eu e vocês estamos buscando vivenciar e fazer dessa missão de Jesus didática para a minha vida? Jesus, ele pega e lava os pés dos discípulos. Parou para pensar nisso? Muitas das vezes eu estou na condição de subalterno, né? Eu não quero atender aquilo que superior de mim, a mim, fala, pede. Mas você já parou para pensar, aquele que está muito, muito superior a você, não, pegar e lavar seus pés? Ele foi lavar os pés de Pedro e Pedro não colocou essa gente. Pedro, irmãozinho, não. Se não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Por quê? Estava tudo limpo. Mas é como a gente. A gente está limpo, mas ainda tem parte em nós que precisa ser lavado, precisa ser limpo pelo Senhor Jesus. E tem coisas que não é limpo com água, é limpo só pelo Espírito Santo, só por Jesus, só com Jesus. Isso é tremendo, irmãos. Sabe por que essa questão de lavar pés? Um dia eu fui pesquisar que os judeus, a parte do corpo que eles repudiam o pé. Porque no deserto eles andam, né? E a parte, o pé suja. É o que mais suja. Por que tinha sempre o escravo pronto para quando chegasse alguém, já cingiu o lombo com a toalha, uma bacia para lavar os pés do seu senhor ou de quem chegasse como visita na casa? Porque o pessoal andava, era aquelas sandálias, então aí chegava em casa, tinha lá o escravo. Só quem tocava nos pés era o escravo, porque o pé era repudiado. Ninguém tocava no pé de ninguém. Tanto que depois, o que acontece? Por que a questão de orar de joelho? Porque os pés, ele era tão repugnado pelos judeus, ele tinha essa questão, para o pé não ficar à mostra. O altar estava aqui, para eles orar, o pé não ficar à mostra. O joelho era para quê? O pé sempre fica para trás, certo? Então por isso a questão de orar de joelho. Os pés ficam para trás de você, para não ter essa. É você ver. Jesus, ele quer um paradigma, e ele vai lá, se ajoelha e lava os pés dos discípulos. Aonde era para acontecer o quê? Eles chegaram, era para eles já providenciar a lavagem dos pés dos discípulos, de Jesus, que era o mestre. Para ele lavar o pé de Jesus, não Jesus lavou os pés dele. Irmãos, a gente precisa prestar atenção. Que tem muitas coisas que eu preciso fazer e eu não estou fazendo. E aí Jesus, ele pega e faz para te ensinar, para mostrar como é que faz e o que você tem que fazer. E aí às vezes a gente fica que nem Pedro. Não, Senhor, não é para o Senhor fazer isso não. Porque então tu já não pegou, não fez? Porque tu já não tomou a iniciativa? Por que tu não? Aí Jesus foi lá, ninguém tomou a iniciativa. Jesus vai lá e faz. E aí Jesus pega lá os pés de todos eles. E aí, quarto e último para encerrar, veio para dar a sua vida. Então a missão de Cristo, primeiro, ele veio ao mundo. Segundo, veio como filho do homem. Terceiro, veio para servir. E quarto e último, veio para dar a sua vida.
O homem estava morto no pecado, Efésios 2:1. O homem estava morto no pecado. O homem já nasce pecador, Romanos 3:23. E por isso não pode salvar-se a si mesmo, Hebreus 2:3. A justiça do homem não o justifica. Jó capítulo 9, 2 e 20. Isaías 64:6. Mas a Deus em Cristo o livra da morte. Mas a Deus em Cristo nós somos livres da morte. Obrigado, meu Deus, por Senhor me livrar da morte. E pior, que a gente fala assim, não antes eu não era crente, mas até mesmo sendo crente, Cristo continua nos livrando da morte. E eu peço perdão a Deus todo dia. Eu agradeço pelo perdão dele liberado, porque até eu sendo crente, até eu sendo pastor, ele continua me livrando da morte. A justiça do homem, não justifica. Cristo deu sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Cristo deu a sua vida em resgate de muitos. A gente pode falar de todos, mas aí ele fala muitos porque nem todos querem. Porque tem uma passagem que fala que Jesus, o desejo de Deus é salvar a todos. Se fala assim, o desejo é o desejo dele. Quer dizer que muitos não serão salvos, mas não por causa de Deus, por causa do livre-arbítrio das escolhas. O preço do resgate foi o sangue de Jesus. Ele deu sua vida por nós. 1 Pedro 1:18, 2, 21 e 24. 1 Pedro 1:18 e capítulo 2, do 21 ao 24. Eu quero concluir Marcos 10:45, com o texto que nós iniciamos. Cristo não veio reformar o mundo, nem nem tornar o homem melhor. Cristo não veio reformar o mundo, nem veio me tornar melhor. Porque me tornar melhor é muito pouco para Deus. E às vezes a gente se contenta, eu sou melhor. Mas a gente vai ver o nosso melhor, não é? Às vezes o nosso melhor, no olhar do outro, o outro olha, poxa, ele disse que é melhor, ela disse que ele tornou melhor. Poxa, Jesus Cristo não veio me tornar melhor, nem tornar você melhor, mas dá a sua vida pela humanidade. Jesus Cristo, ele veio para dar a vida dele por mim e por você, pela sua família, pela sua casa. O que pode o homem oferecer a ele, senão o seu coração? Ei, você aí que está na esquina, de repente você está aí, se viciando, usando drogas, se prostituindo. Você está fazendo aquilo que não agrada a Deus. A única coisa que você tem para dar para o Senhor, oferecer ao Senhor, é o seu coração. Abre o seu coração para Jesus agora. Abre o seu coração agora. De repente você é pastor, eu já sou crente. Mas de que forma você tem servido ao Senhor? O Senhor tem chegado na tua vida, na tua casa. Você não tem servido, você não tem se colocado aos pés dele. Você sempre quer ser servido por ele, com bênçãos, com milagres, com libertação, com cura, com dinheiro, com mulheres, com homens. Mas você não tem conseguido servir com o seu coração, que é isso
que Ele quer de você. Ele só quer o seu coração. Portanto, entregamos o nosso coração a Jesus. Irmãos, muitas das vezes, eu sou crente, eu estou na igreja, mas ainda tem coisa no nosso coração que a gente precisa entregar. Porque Cristo, Ele tem uma missão. E muitos de nós estamos impedindo de Ele cumprir a missão dele. Olha que Ele é todo poderoso. E a gente diz que a gente não tem poder de nada. Mas a gente tem poder de impedir que Jesus cumpra a missão dele. Porque Ele dá o livre-arbítrio. E aí você quer ou não quer, você escolhe ou não escolhe, você aceita ou não aceita, você abre ou não abre. E Ele não arromba. Satanás, ele arromba a porta, ele arromba o seu coração, a sua família, está entrando, metendo o pé, quebrando tudo, por quê? Porque ele foi expulso. Jesus não, Jesus ele foi oferecido. E aí? Ficamos de pé em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor possa ser enraizada no nosso coração, no nosso ser, na nossa mente, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso servir. Sirva a Deus com alegria, sirva a Jesus com alegria. E quando eu falo servir a Jesus, irmão, que o pastor às vezes, para os irmãos, para a igreja, parece que o pastor é focado só na igreja, não, que tem que ir trabalhar. Não. Isso aqui é o lugar de treinamento. É o lugar que você vai treinar, você vai colocar em prática. Porque aqui a gente é preparado, a gente é treinado, a gente aprende, a gente estuda, a gente olha, porque para a gente sair pronto para praticar lá fora. Para você praticar na sua casa, na sua família, no seu emprego, onde você trabalha, com quem? Irmãos, tem problema você faltar ao culto? Você não vir no culto? Tem problema você não vir virar um congresso do pastor? Tem problema você não vir pintar, você não vir ajudar? Não. Desde que você esteja permitindo que Jesus cumpra a missão dele para onde você está. Percebe? Esse é o segredo do negócio. Onde você estiver, você precisa permitir que Jesus cumpra a missão dele, de Senhor e Salvador da sua vida. É isso que ele quer ser. Jesus queria lavar os pés do seu. Era para ele lavar? Não. Mas por que ele lavou? Porque eles não fizeram. E aí ele vai de uma forma didática, vai chegar um momento que eu não vou estar com vocês. E vocês vão ter que me imitar, vocês vão ter que fazer o que eu faço. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, obrigado por esta noite. Ó Deus, desde o início da tarde nós estamos aqui, começou com a feirinha, tivemos ali, podemos evangelizar quem passou. Ó Deus, obrigado por essa ferramenta. E veio a tarde caindo, a noite chegando, e nós começamos preparando o altar para o culto. Ó Deus, os irmãos chegaram, e oramos ali, ó Deus, o período que antecedeu o culto. O culto começou de uma maneira tremenda, impactante, louvores, adoração. O dirigente, ó Deus, totalmente conduzido pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, e depois o Senhor coroa com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos entender e compreender a missão de Jesus no mundo, nas nossas vidas, na nossa família, no nosso ministério. Ó Deus, nos ajuda a nos envolver, que nós venhamos
se envolver na missão que é de Cristo. Ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a fazer, para que Jesus não faça aquilo que eu tenha que fazer. Que Jesus ele possa fazer aquilo que ele tem como missão, que é de salvar, de libertar, de curar. Mas aquilo que cabe a mim como homem fazer, que o teu Espírito Santo me ajude. E eu venha entender e eu venha me colocar a fazer aquilo que me cabe fazer como homem. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bênção pura. Do amor de Deus Pai e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se façam presentes em todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Que o Pedro possa estar lá em Minas falando amém.